Vamos fazer o seguinte, o governador de Alagoas está nesse exato momento conosco ao vivo para trazer as informações, inclusive, do novo decreto que já começa a partir de amanhã. Governador, primeiro é um prazer tê-lo conosco aqui no Cidade Alerta Alagoas, parabéns pelo seu trabalho, aí incansável, não está fácil, enfim, mas com o senhor sempre fazendo sempre um trabalho com bastante altivez e bastante dedicação e transparência, que é o mais importante. Quais são as novidades, então, desse novo decreto, o que é que abre, o que é que fecha? Boa noite. Obrigado, Wilson. Um prazer falar com você e com todos os telespectadores do Cidade Alerta. E queria colocar que o novo decreto, ele traz algumas mudanças, mas, sobretudo, ele preserva a parte fundamental do decreto anterior, que é o isolamento social. Tanto no fechamento do comércio, de parques, de clubes, de academias, de cinemas, de shoppings, a restrição de barracas de praia, para que a gente isole cada vez mais socialmente o cidadão nesse momento de ampliação do contágio dessa pandemia no Brasil e no mundo. Mas há mesmo, como você coloca, algumas alterações. A primeira delas foi com relação às indústrias. A gente já estava funcionando 85% das indústrias, mas agora nós permitimos o funcionamento dos outros 15%, alguns ramos que não estavam funcionando. Por quê? Porque fizemos um entendimento com a Federação das Indústrias e com essas indústrias para que elas próprias ajudem o Estado no sentido de garantir a sanidade do seu trabalhador e informem a Secretaria de Saúde caso identifique alguém com necessidade de atendimento médico, de sintomas de gripe, de maneira que isso também vai permitir, por um lado, que elas funcionem e, por outro, vai ajudar a saúde. Além disso, nós criamos as condições para que os restaurantes e lanchonetes, além do serviço delivery, eles possam vender também na modalidade pegue e leve. Era uma demanda do setor, isso também não cria aglomeração, outros estados do Nordeste já tinham feito, nós fizemos isso também. E a terceira mudança considerável foi a permissão para venda organizada de material de construção. Nós estamos vivendo o período de inverno em Alagoas. Agora há pouco, me parece, estava mostrando uma matéria a respeito de inundações, de maneira que as pessoas, quando elas não conseguem adquirir material de construção, pode acontecer alguma coisa na residência do cidadão e ele fica com dificuldade de fazer a devida recuperação do seu lar. E, por fim, teve uma alteração também com relação às igrejas, que elas continuam, as igrejas, todas elas católicas, as igrejas evangélicas, elas continuam sem culto ou sem missa, mas agora foi liberado todo o funcionamento interno, administrativo dessas instituições. Muito bem, governador. Em relação à transmissão comunitária, nós temos algumas informações. E os fake news têm atrapalhado bastante o trabalho de vocês aqui em Alagoas e do Brasil, de uma forma em geral, infelizmente. Mas o que é que tem de concreto em relação a isso? Nós temos casos de transmissão comunitária, que é aquele caso em que a pessoa acaba se contaminando com alguém que está aqui mesmo, aqui dentro da cidade? Olha, nós temos sim, Wilson. Infelizmente, nós já tivemos transmissão comunitária. A maior parte dos casos em Alagoas, eles foram importados de pessoas ou que viajaram ao exterior ou que viajaram a outro estado do Brasil que tem foco. Mas nós temos 2 casos que nós não conseguimos identificar a origem da transmissão, então isso já caracteriza a transmissão comunitária. E eu queria lhe dizer que praticamente todos os estados do Brasil já estão nessa situação, e por isso é muito importante o isolamento social, quem puder ficar em casa, ficar em casa, porque só assim a gente vai reduzir a quantidade de pessoas contaminadas no curto prazo, enquanto o Estado organiza a rede de saúde pública para atender mais gente. Esse é o grande desafio do momento e por isso o decreto foi prorrogado. Muito bem. Governador, nós temos a informação, inclusive, que eu acho que a informação é uma iniciativa, uma sensibilidade muito grande do governo federal. A Procuradoria-Geral do Estado aqui de Alagoas, através do seu procurador-geral, Francisco Malaquias, entrou em contato com
Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República para que pudesse suspender durante 180 dias o pagamento da dívida de Alagoas, de 32 milhões. E esse dinheiro será empregado, inclusive, no combate ao coronavírus. Quais são as ações? O senhor já tem a informação dessa situação, governador? Sim, a Procuradoria-Geral do Estado, a pedido da Secretaria da Fazenda e do próprio gabinete do governador, moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal e conseguiu receber uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, que permite o Estado suspender o pagamento da dívida pelos próximos 6 meses em virtude do novo coronavírus. Nós vamos investir esses recursos, Wilson, exatamente no nosso plano de contingência, ampliando leitos de UTI, leitos de retaguarda, novos hospitais de campanha, para comprar equipamentos, para contratar profissionais. Hoje mesmo o secretário Alexandre Aires divulgou um edital para contratar 400 pessoas para iniciar o trabalho. Em breve nós contrataremos mais gente. Nós vamos inclusive também usar esse recurso para concluir obras importantes. Por exemplo, o Hospital Metropolitano, nós vamos entregá-lo pronto, inclusive antecipamos para estarmos prontos já para trabalhar durante essa pandemia no dia 15 de maio, de maneira que esses recursos que foram viabilizados por meio dessa ação, ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado, eles serão utilizados integralmente no combate ao Covid-19, fortalecendo as possibilidades de Alagoas de dar uma boa resposta nesse momento. Governador, o senhor também separou 2 espaços, inclusive, para caso, momentos de emergência, por exemplo, o Centro de Convenções e também o ginásio do SESI, para evitar que pessoas com quadros gripais pudessem, por exemplo, seja H1N1 ou gripe comum, ou até, supostamente, até o coronavírus, para que eles não infectem, por exemplo, as pessoas que já estão frágeis no Hospital Geral do Estado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por favor, governador. São 2 investimentos importantes, 2 hospitais de campanha, um que vai funcionar ali no ginásio do SESI, que vai permitir que o cidadão que se direciona ao HGE, ele se apresentar qualquer sintoma gripal, ele não vai mais entrar no HGE, ele vai ser diretamente levado ao ginásio do SESI, onde teremos um hospital de campanha, e lá ele será atendido, fará o exame se tiver sintomas compatíveis com coronavírus, para que a gente não permita a entrada de pessoas com sintomas gripais no HGE, porque isso vai permitir que a gente preserve os pacientes que estão em estado mais grave lá no HGE, nas UTIs, ou que estão em atendimento em todas as alas do Hospital Geral do Estado. E lá no Centro de Convenções, Wilson, nós vamos construir um hospital de campanha com leitos de retaguarda, que são leitos de internamento clínico para os pacientes que não estão tão bem a ponto de ser tratados em casa, mas também não estão precisando de leito de UTI. É um leito de cuidados intermediários que vai ajudar bastante nesse momento. Lá serão cerca de 200 leitos no Centro de Convenções, o que vai colaborar muito nesse momento. Aliás, o Brasil tem feito isso em vários estados e nós vamos fazer também aqui em Alagoas. Para a gente poder encerrar, o senhor tem alguma informação dos números epidemiológicos, por exemplo, desse novo boletim? Nós aumentamos o caso de confirmados, diminuímos. No último boletim tivemos uma diminuição de casos suspeitos, né, que é importante. Como é que está a situação nesse exato momento? Olha, Elias, Wilson, no último boletim nós subimos de 14 casos confirmados para 17. Logo mais às 19 horas eu vou fazer uma transmissão ao vivo para apresentar os novos números. Eu ainda não os recebi, mas a expectativa é que a gente continue evoluindo em número de casos positivos, não tão rapidamente, mas a tendência, como tem sido infelizmente a tendência no Brasil, é que a cada dia a gente confirme novos casos. Por isso é momento de solicitar novamente que o cidadão fique em casa. Hoje a gente viu uma série de decisões Brasil afora. Por exemplo, o governo do Mato Grosso resolveu reabrir o comércio, a justiça derrubou a decisão do governador, demonstrando que a preocupação é mundial, que todos estão imbuídos do mesmo propósito, e a gente precisa isolar socialmente o nosso povo nesse momento para que a gente adeque o sistema de saúde para que ele possa atender o cidadão dentro das necessidades. Então, logo mais às 19 horas eu vou divulgar, mas a expectativa é que siga, infelizmente, tendo evolução do número de casos confirmados em Alagoas.
Muito bem, só para a gente finalizar, governador, com essas medidas, por exemplo, desses 10 dias do primeiro decreto, agora mais 8 dias, abrindo exceções para pequenas situações como indústrias, algumas oficinas e outras coisas mais de serviços essenciais, para que a população possa também ter aí um pouco de tranquilidade. O senhor percebeu que nesse período tivemos uma queda significativa, inclusive por conta desse confinamento? Certamente, não queda do número de casos confirmados, mas nós tivemos um crescimento muito menos acelerado do que outros lugares, viu, Wilson? Isso foi uma medida muito importante. Você veja, mesmo lá nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump estava dizendo no primeiro momento que não ia paralisar as atividades, agora mesmo ele parou até 30 de abril, mas parou depois de já ter morrido mais de 2.500 pessoas, ou seja, parou atrasado, a meu ver. De maneira que a gente parou antes aqui para que a gente possa se adequar e atender o cidadão. São medidas fundamentais e que estão sendo tomadas no mundo inteiro nesse momento.